Amém. Você já abre sua Bíblia para Atos capítulo 16. Nós iremos falar sobre o poder do Evangelho transformador do Espírito Santo. E eu gostaria e faço questão de lermos quase todo o capítulo para embasarmos o nosso texto. Embora seja um capítulo longo, mas é de suma importância que tenhamos no nosso coração os princípios do Evangelho aqui aplicados, para que venhamos a entender a ideia, a vontade do apóstolo em escrever esse capítulo. E você me acompanha, nós iremos ler a partir do versículo 5. Acompanha comigo. Eu quero que você tente transportar a sua vida lá para essa região que Paulo está tentando explicar. A Bíblia vai trazer uma narrativa justamente para que você consiga visualizar aquilo que você está lendo. Então, na leitura, quando nós estamos lendo, então nós conseguimos entender alguns sentimentos, algumas ideias que o Espírito Santo vai nos enviando. Então, vamos ler Atos capítulo 16, a partir do versículo 5, que diz assim: De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve à noite uma visão, em que se apresentou um homem macedônio, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamara para anunciar o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho em direção a Samatrácia. E no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram a uma praça à presença dos magistrados. E apressando-os, os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites,
o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O que, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés nos troncos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e o vento abrindo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em alta voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro eles, todo trêmulo, se prostrou entre Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquele mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Essa é uma história grande, mas de suma importância para entendermos. Durante essa viagem missionária de Paulo, precisamente a segunda viagem, com seus companheiros Paulo, Silas, alguns dizem que Lucas estava também presente. O início do capítulo inicia ele conhecendo a Timóteo, e aí tem que circuncidar a Timóteo. Então ele está justamente lá em Derbe de Listra. E para figurar melhor, para os irmãos entenderem, eu trouxe aqui um mapa para vocês entenderem, e dentro dessa compreensão começar a entender o direcionamento que o Espírito Santo tinha para esses homens aqui. Então, a Bíblia vai falar que Paulo estava lá em Derbe e Listra. Ele estava na região de Derbe e Listra, e lá conhece a Timóteo. Quando ele conhece a Timóteo e vai para a região da Frígia e Galácia, então passaram por essa região, mas foram impedidos de pregarem na Ásia. Eles não podiam, o Espírito Santo falou que eles não pregassem na Ásia. Então é interessante que, chegando a Mísia, tentaram ir para Betínia, uma região lá de cima. Tentaram chegar a Mísia. Quando não conseguiram chegar a Mísia, o Espírito Santo disse que não fosse para Mísia. Então, chegando a Troade, ele teve uma visão. Teve uma visão em que o macedônio, nessa visão, dizia: vá e passe essas regiões. Então ele vai para Salmatrácia, que era uma pequena ilha, e chegando a Neápolis, que é justamente uma pequena ilha, chega a Filipos. Eu sei que no mapa é um pouco mais difícil de entender dessa forma aqui, mas quando você começa a entender essa história, você faz alguns questionamentos. Porque Deus não permitiu que Paulo pregasse na Ásia. Ele chega à região da Frígia. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que se ele continuasse em frente, ele chegava à Ásia, e a Ásia era justamente a Ásia Menor, onde tem as regiões da Turquia, onde você tem as igrejas do Apocalipse, que você vai ver no livro de Apocalipse, Pérgamos, Esmirna, Éfeso, Laodiceia. E o Espírito Santo diz: não vá para a Ásia. Então, circule. Então, quando ele vai tentar circular, ele vai diretamente para cima no mapa e vai para a região de Betínia, mas o Espírito Santo disse: não vá para Betínia. É interessante que quando você vê no mapa, quando ele chega mais ou menos a Mísia, que é em Troade, ele fica encurralado. Agora eu vou para onde?
E na visão, o Espírito Santo fala como um macedônio, pedindo que eles passassem aquela região. Então, ele só tinha duas saídas. Ou eles voltavam por essas regiões da Ásia, ou eles continuariam navegando até essas regiões de Troade e até chegar em Filipos, que era justamente na Macedônia. E é interessante quando você começa a estudar a geografia bíblica e você começa a fazer algumas perguntas. Por que Deus não permitiu que eles pregassem o evangelho justamente na Ásia Menor? Será que Deus há alguma acepção de não querer que as pessoas da Ásia Menor conhecessem o evangelho? Então, você faz você tem algumas interrogações, porque aí Deus disse, quando eles pensam em ir para Betínia, e aí, numa mudança de plano, Deus guia eles para outro local. Então, mesmo o Senhor guiando eles para outro local, nós entendemos que a obediência de Paulo traz um direcionamento divino e resulta numa salvação dos povos, para que abrisse dentro da etnia várias igrejas. E você disse, mas por que Deus não permitiu que ele pregasse o evangelho? Será que Deus faz acepção? Só que não. Quando você vê a terceira viagem missionária, você já vê Paulo visitando essas regiões. Então, dando a entender que não é que Deus fez acepção, mas que ainda não era o momento de pregar o evangelho para a Ásia Menor. Então, você consegue entender isso? E quando você aplica para nós, nos dias de hoje, nós podemos entender que a resistência do Espírito Santo aos nossos planos é um convite a confiar plenamente na sabedoria divina. Quando nós somos direcionados, muitas vezes nós somos frustrados por aquilo que nós queríamos, mas é como diz as Escrituras, o coração do homem pode até fazer plano, mas o quê? Mas a vontade vem dos lábios do Senhor. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser guiado como muitas vezes um navio que precisa do vento. É interessante que até Charles Spurgeon, ele fala sobre isso. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Somos como um navio sem vento. Ficamos à deriva. Então, é o Espírito Santo quem nos direciona, mesmo que de forma inconsciente, e a gente sabe. Por exemplo, lá em Filipenses 3:13, quando ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como é que Deus efetua o meu querer? Como é que Ele providencia o meu querer? Então, Ele coloca no meu coração, pelo direcionamento do Espírito Santo, alguns direcionamentos, que utiliza a nossa razão, a nossa consciência para estar no local certo, no momento certo, para a pessoa certa. Ou não aconteceu já isso com você? De algumas pessoas ouvirem você falando, dizer assim, rapaz, ainda bem que você está aqui. De alguma forma misteriosa, magnífica, Deus direcionou você para determinado local, ou ao contrário, alguém foi direcionado para que pudesse ajudar você. Então, o Espírito Santo, ele trabalha justamente desse jeito. Ele trabalha direcionando o homem como um vento, guiando as pessoas com o seu propósito. Algumas vezes, os nossos propósitos vão se chocar com os propósitos de Deus. Nós temos vontades, e podemos ter até a boa vontade, e muitas vezes essas vontades não quer dizer que são erradas, e nem que são pecados, mas que Deus tem planos, e compete a Deus realizar. E a única coisa que a gente pode fazer é orar a Deus, Senhor, abençoa que os meus projetos sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, para que nas nossas frustrações não nos impeça de avançarmos, porque muitas vezes nós não estaremos no canto que queremos, mas sim estaremos no canto que Deus nos colocou lá. Então, a Bíblia vai nos ensinar isso. E a obediência de Paulo e o direcionamento do Espírito Santo resulta em 3 grandes conversões, ou
três grandes manifestações do Espírito Santo na vida de três pessoas nesse capítulo 16. A gente vê Lídia, a gente vê a jovem possessa e o carcereiro de Filipe, que após Paulo viajar justamente de Troade até Filipos, guiado pelo Espírito Santo, essas pessoas têm a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, como foi que essas pessoas conheceram o Evangelho, esse Evangelho da graça? Lá no outro lado do mundo, inicialmente dentro do ministério de Jesus, ele guiou os discípulos a pregarem somente em Jerusalém, ou Israel. Pregar em Israel a palavra de Deus. Após a sua morte e ressurreição, ele abre esse campo missionário. Na Israel, Judeia e até os confins do mundo. Onde é o campo missionário? O campo missionário é o nosso mundo inteiro. É o mundo em que está aberto para as pessoas ouvirem a voz de Deus. Essa é a missão da igreja, é pregarmos o Evangelho para toda criatura. Então, como o Evangelho chega a essas pessoas? A gente entende que a Lídia, o Evangelho chegou através da pregação de Paulo no encontro à beira do rio. Paulo aproveita algumas mulheres que estão lá, onde elas estavam reunidas, então ele começa a falar. Elas se reuniam para orar. Provavelmente elas já eram adeptas do judaísmo, já conheciam tinham conhecimento dos judeus, então parou para ouvir Paulo e essa mulher se converteu. E ao mesmo tempo que se converteu, ela foi batizada. A jovem possessa, o Evangelho chegou a ela quando Paulo, movido pelo Espírito Santo, expulsou o espírito de adivinhação que ela possuía. E note no texto que esse espírito de adivinhação era um espírito de adivinhação de verdade. Ela dava lucro àquela cidade, àquelas pessoas. E também ela trouxe a adivinhação de quem eram aqueles homens que estavam passando. Estava Paulo, estava Silas, provavelmente também estava Timóteo, que o início do capítulo se dá justamente dele trazendo Timóteo para perto dele. E aí ela começa a fazer essa revelação. Os servos de Deus vivo. Eles aqui são os servos de Deus, do Deus vivo. E aquilo ali dura vários dias. Não é só uma vez, são vários dias. Então, o que a gente pode entender é que a revelação que aquela mulher faz era verdadeira, mas Paulo não aceita revelações de demônios. E em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele disse para aqueles demônios: saia. E os demônios saíram daquela mulher e houve libertação. Com o carcereiro, o Evangelho chegou ao carcereiro após um terremoto que abriu todas as portas da cela. Estava lá Paulo e Silas. Você tem aquele famoso texto onde Paulo e Silas estavam cantando. Então, após isso, depois que abrem aquelas cadeias, ele muito trêmulo, Paulo diz: tenha paciência, então, não precisa ficar nervoso, tenha calma aqui, ó. Estamos todos aqui. É interessante que é como um milagre, só abre as cadeias deles. E aí ele escuta a mensagem de Paulo e pergunta o que era preciso fazer para ser salvo. Então a gente pode entender que o Evangelho da graça, a graça, o favor imerecido, chega para essas três pessoas. E o Evangelho também, ele não somente chega como um evangelho de graça, mas também um evangelho que salva todos os povos. E aqui a gente vê uma representação dos povos, onde Lídia representava os gentios que buscavam a Deus, que Paulo mostra o evangelho a ela, e ela escuta esse evangelho e assim se converte. Você tem a jovem possessa, que representa os oprimidos e explorados, mostrando que o Evangelho traz libertação. E você também tem o carcereiro, que representa Roma, um povo pagão, talvez até representasse o ateísmo, que colocava o imperador como um deus.
E a gente vê que Deus salva todos os povos. Deus salva o grego, Deus salva essa mulher, essa jovem que estava aprisionada com os demônios, e também salva o carcereiro. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada. Somos como um navio sem vento. E é interessante quando a gente lembra isso. Por exemplo, A.W. Tozer, ele diz: a religião pode reformar a vida de uma pessoa, mas a única que pode transformá-la, só o Espírito Santo. Então é através do Espírito Santo que as pessoas conseguem em si passar por uma transformação. A religiosidade pode até lhe moldar conforme a necessidade do ambiente, mas só o Espírito Santo traz essa transformação. E a gente vê que Paulo direciona o Espírito Santo para essas regiões para que pudessem salvar essas pessoas. Você vê em outras regiões, Paulo vai passando em várias cidades e você não vê conversão alguma. Paulo chega aqui, quando você vai ver, por exemplo, Paulo está em Listra, você não vê conversão, nem na Galácia, nem Mícia. Quando chega em Troade, tem uma visão lá depois de Samatrácia, Neápolis, chega em Filipos, para que essas pessoas se convertam. Então Deus vai direcionando as pessoas para o momento certo, para o local certo, para que escutem a palavra da salvação. E é interessante que Deus vai guiando esses homens missionários, que navegavam por todo o mundo para falar do Evangelho de Cristo. É interessante que, ao mesmo tempo que eles pregavam o Evangelho, eles também estavam com eles uma carta de Jerusalém, que era uma carta feita pelos discípulos para mostrar a unificação do Evangelho. O que eles deveriam pregar? Para que aquilo que estava sendo pregado lá em Jerusalém fosse pregado também nas regiões dos gentios. E você vê isso quando você começa a estudar um pouco mais sobre o livro de Atos. Então, não somente ele salva todos os povos, como também o Evangelho salva todas as classes sociais. Na representação, por exemplo, de Lídia, uma mulher de negócio bem-sucedida, mostrando que o Evangelho alcança a classe de pessoas influentes. Se você for entender a profissão de Lídia, era uma das profissões mais nobres. Era uma profissão nobre, vendedora de púrpura, você tingir roupa. Naquela época, onde era uma especiaria bem difícil de encontrar, que era de algumas plantas que se tirava, não era fácil. Então, era uma especiaria cara, tingir roupa. Então, dá a entender que essa mulher sim era bem sucedida, era uma mulher de negócio. Mas uma mulher de negócio parou para ouvir o Evangelho de Deus. Por que é tão importante entender sobre isso? Porque quando a Bíblia vai falar que é difícil um rico entrar no reino do céu, não se fecha as portas para os ricos. Há também uma necessidade da igreja a enviar o Evangelho para essas pessoas também. Você vê, por exemplo, Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem rico e queria ouvir sobre Jesus. Você vê vários personagens das Escrituras, pessoas que tinham condições, que foram até Jesus. Mas Jesus está dizendo que é muito difícil, mas que não é impossível. Por que nós precisamos entender isso? Porque parece que, para o nosso entendimento, nós devemos pregar para pobres, devemos pregar para todas as pessoas. E nós não devemos nos intimidar quanto ao seu grau social. Porque, infelizmente, algumas pessoas se intimidam por conta disso. Por conta do poder aquisitivo das pessoas, por conta da classe, ou a forma cultural, ou até o conhecimento que elas adquiriram diante dos estudos, as pessoas se omitem a não querer pregar o Evangelho. Elas precisam ouvir o Evangelho, porque elas podem ter o conhecimento de mundo, elas podem ter o conhecimento das informações educacionais, e os conhecimentos, mas o conhecimento do Evangelho é você que... E essas pessoas também, sim, podem se converter, e essas pessoas podem também ser salvas. Então, ela representa essa classe, enquanto nós também temos uma classe de uma pessoa mais pobre, vamos dizer assim, uma pessoa que foi escravizada, que é a jovem possessa,
que representa esses oprimidos e pessoas que talvez tivessem pouca aquisição, eram manipuladas por essas pessoas. Então, uma escrava que foi mostrada o evangelho a ela, talvez representasse essa classe mais marginalizada. A gente vê nas escrituras que as pessoas que eram marginalizadas, elas nem nome ganhavam, então a gente não tem o nome dessa pessoa. Então essa mulher escuta o evangelho, ou escuta o chamado de Jesus em dizer saia, e os espíritos imundos saem dessa mulher. E também nós temos o carcereiro, um funcionário do governo, que representa a classe trabalhadora, e os servidores públicos, as pessoas que trabalham, as pessoas que estão no dia a dia fazendo uma coisa ou outra, que são responsáveis por alguma coisa. Essas pessoas também precisam ouvir o evangelho. Então, se você entender aqui, há uma representação nesse capítulo de forma global e universal para dizer: o evangelho precisa pregar a todas as pessoas. O evangelho não se limita no bairro da igreja, na rua da igreja, nem na cidade da igreja. Ela se limita ao mundo inteiro. Ela se abre para o mundo inteiro. Então, essa é a ideia do evangelho que Jesus traz para cada um de nós, para que as pessoas possam ter acesso ao evangelho. Como também o evangelho salva todas as culturas. Você vê que todos três possivelmente fossem culturas diferentes. Você tem Lídia, que era de Tiatira, uma asiática, praticamente lá da região da Ásia Menor, da cidade da Ásia Menor, que ouviu o evangelho. Você tem a jovem possessa, provavelmente um local de Filipos, que mostra o evangelho chegando para essas pessoas de forma aberta na cultura dela. E o carcereiro de Filipe, um romano, mostrando que o evangelho pode transformar a vida em qualquer contexto cultural. Mas por que é tão importante nós entendermos isso? O evangelho é transcultural. O evangelho é transcultural e devemos respeitar e valorizar a cultura deles, entendendo que o evangelho, sendo transcultural, ele também é acultural. Ele não depende da sua cultura. Então, ele traz o evangelho, a transformação, independentemente dos povos. E a gente tem que respeitar isso. É interessante que eu perdi o contato dele, tinha um amigo chamado Marcos. Era Marcos Feliciano, mas não o Marcos Feliciano da mídia, não. Marcos Feliciano da África, ele era de uma igreja chamada Igreja de Muculuçu, que era mãos abertas, mãos de Deus. E aí ele me mostrou uns vídeos da igreja dele. Era da mesma, do mesmo sistema da Assembleia de Deus. Só que quando você vê as roupas, as formas que eles cantavam, rodando, parecia muito mais para nós aqui um culto baiano, como se fosse aqui aquelas religiões afro. E você achava estranho, e ele mostrava para mim como era o paletó dele. O paletó dele era todo verde, cheio de listras amarelas, com a boina verde também. Ele só disse: isso aqui é o nosso paletó formal. É dessa forma que nós cultuamos. E quando ele mostrou o culto dele, gente, era muita alegria. Era muita alegria. Eles cantavam, e eles rodavam, e eles faziam várias coisas que, para a nossa cultura, talvez você ficasse escandalizado. Mas é a forma com que eles louvam a Deus. Eles louvam a Deus daquela forma. Então, quem sou eu para dizer que o louvor a Deus só é se você tiver de terno e gravata, se você estiver passando nas casas de calça social e uma sombrinha para o sol não pegar na cabeça? A gente sabe que muita coisa que foi aplicada para nós, desse formalismo, vem dos americanos. Se a gente fosse aplicar exatamente dentro da nossa cultura nordestina, nós teríamos outra realidade. Até a nossa música é diferente do nordestino. E é por conta disso que existem muitas pessoas pregando o evangelho no sertão, cantando música sertaneja com a sanfona debaixo do braço. E pessoas são convertidas.
Pessoas louvam a Deus nesse estilo. Então, às vezes, nós nos aprisionamos no estilo. Qual é o estilo? O estilo espiritual. É o estilo do cantor cristão. Não, é um estilo mais calmo, é um estilo mais acelerado. Cultural. O que a gente tem que se importar e dar ênfase é o poder da palavra dentro do louvor. E, claro, entender cada cultura, cada ambiente aqui. Cada ambiente e como é que nós absorveremos melhor essas canções. Qual é a nossa cultura? Qual é a forma que nós, batistas, absorvemos melhor essas canções? Porque até de igreja para igreja existem culturas diferentes. Se você pegar, embora isso está ficando cada vez mais misturado, mas nós temos, dentro dos batistas, nós temos quais são os louvores mais característicos dos batistas. E você vê isso normalmente nas igrejas. Cada igreja mostrando mais ou menos como é a sua forma de existir. Se você for para uma presbiteriana, você entende mais ou menos o que é que vai acontecer. Você sabe qual é o estilo que eles têm lá. Se você for numa igreja Assembleia de Deus, você vai ver qual é o estilo deles. São estilos. E o que é que nós devemos fazer? Respeitar. Tem situações que você não vai concordar. Mas você é obrigado a respeitar, para que de alguma forma Deus use você para edificar outras pessoas. Então, como o Evangelho salva, também o Evangelho salva em diferentes momentos. E eu trouxe isso aqui justamente para você pensar como foi que Cristo lhe salvou. Por exemplo, como foi que a Bíblia fala que Lídia se salvou? A Bíblia diz que durante um momento de busca espiritual e oração, ele ouviu a Paulo. Ela estava num culto. Num culto, ela foi lá e ouviu a Paulo. Fosse nos dias de hoje, levantou a mão. Levantou a mão, aceitou Jesus, e naquele exato momento foi batizado, levou diretamente, constrangeu Paulo a ficar na sua casa. Paulo ainda fica um tempo lá, e aí lá também ele prega o evangelho para sua família também se converte. E aí como ela ouviu Jesus? Através de um culto. Mas a mulher possessa foi durante um momento de opressão e necessidade de libertação. Ela estava sendo manipulada pelos seus donos. Paulo foi lá e libertou aquela mulher. Liberta aquela mulher para que aquela mulher tivesse agora paz, que pudesse ser livre das influências do demônio. E a diferença também que a gente vê aqui, o carcereiro foi durante um momento de desespero e crise pessoal. Ele ia se matar. Não era? Ele botou a espada e estava já para se matar. E Paulo disse, não faça nenhum mal. Em momento de agonia, de desespero, ele ouviu o Evangelho. O que é que isso ensina para cada um de nós? Que as experiências são diversas, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito tem a multiforme graça de chegar exatamente no momento certo para as pessoas que precisam ouvir a sua voz e modificar o coração dessas pessoas. Isso significa que a forma que Deus trabalha em mim é diferente do que trabalha em você, mas o Espírito Santo é um só. Existem pessoas que se converteram em uma escola. Isso é o caso da minha esposa. Existem pessoas que se converteram na prisão. Existem pessoas que se converteram à beira de um suicídio. Existem pessoas que se converteram lendo um livro. Pessoas que se converteram ouvindo um louvor. Pessoas que se converteram ouvindo uma mensagem. E às vezes nem necessariamente era a mensagem do pastor. Mensagem de um irmão simples que levou aquele versículo sem pretensão alguma, mas querendo edificar a igreja, traz aquele versículo para aquele coração sedento que precisa ouvir a voz do Espírito. E a pessoa sai daqui entendendo que a palavra de Deus, ele faz modificação, ele não volta vazia. É por isso que o Espírito Santo, ele vai agindo e movimentando. Alguns de vocês podem ser movimentado o Espírito na fala do pessoal do louvor, outros podem ser pelo louvor, outros podem ser até pela letra, lendo a letra. Outros podem ser na
no trabalho ou numa participação de uma criança, através da leitura da palavra, talvez não seja nem minha mensagem, mas aquilo que você está lendo no texto, a própria Bíblia, ela fala e revela sobre Jesus, revela sobre Deus. E sim, através da palavra, da pregação. E é interessante como isso, eu já ouvi vários pastores falando sobre isso. Às vezes nós estamos fazendo uma mensagem de Deus incomodando outro tema. Só que talvez aquele tema você não acha que vai demorar muito, ou que vai ser difícil falar, você precisa de mais tempo, então você fica relutando, não vou falar sobre aquilo não. E Deus fica no seu coração, ó. É aquilo que você precisa falar. Algumas vezes você cede, então eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Alguma coisa incomoda você no coração. Você está fazendo a mensagem. Existem situações, e o pastor Tadeu já falou isso também, e aconteceu com ele, acontece comigo, aconteceu com outras pessoas, de você fazer a mensagem todinha e você dizer assim, não é isso. Não é isso. E eu posso entender completamente que Deus direciona a sua palavra. Talvez para você, meu irmão, a palavra não foi tão edificante, mas sai pessoas aqui chorando, dizendo, essa palavra foi para mim. Como explicar isso? Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. É a palavra que o Espírito Santo direciona as pessoas. Deus usa quem quer, meus irmãos. Ele usa quem quer, ele usa pastor, ele usa líder, ele usa servo. Ele usa sim um descrente para trazer o confronto ao conhecimento de Deus. Se Deus usou uma jumenta, não pode usar também outras coisas? Deus vai se manifestando para trazer à luz a sua vontade. E a manifestação do Espírito para que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle. É a vontade dEle. E o impressionante isso, que cada pessoa vai sendo salva. O que foi preciso para cada pessoa ouvir a palavra de Deus. E você vê que cada pessoa foi diferente. Lídia ouviu a mensagem através de um culto de oração. A pessoa possessa foi intervenção direta de Paulo. E o carcereiro foi um evento milagroso, onde do nada as celas estremeceram. De forma milagrosa, as cadeias se abriram. E agora eu vou fazer o quê? Eles sabiam, como um romano, que se um preso escapasse, só restaria ele a morte. Então, a ponto de se matar, ele ouve a palavra de Paulo dizendo, não faça nada com você. E aí ele ouve a mensagem de Deus. E eu queria chamar a atenção a você algo, que da mesma forma que a palavra de Deus chegou para essas pessoas, ou chegaram para essas pessoas, o Evangelho também trouxe salvação para as famílias. Porque você deve ser um canal de salvação na sua casa. Deve ser um canal de salvação na sua rua e deve ser um canal de salvação no seu bairro. Você pensa comigo. Paulo estava fazendo uma viagem missionária. Muitas pessoas várias cidades que ele estava passando, não houve muita conversão, não tem registro de conversão, até chegar em Filipos e 3 famílias se converterem. Eu vou falar de conversão como a possessa. A Bíblia não vai falar sobre ela. A Bíblia não vai falar exatamente se ela se converteu, e o que é que aconteceu com a vida dela. Mas embora a Bíblia não fale, não tenha menção do que realmente aconteceu com aquela mulher, a gente tem uma ideia do que aquilo causou em sua família. A sua libertação espiritual do mundo maligno certamente teria impactado de forma significativa a sua vida social. Em nome de quem o Espírito foi expulso? Em nome de Jesus. Então, de alguma forma, a vida daquela pessoa foi impactada. A Bíblia não fala mais sobre ela.
A Bíblia não fala mais sobre ela, mas eu acredito que, embora a Bíblia não fale, uma pessoa impactada por o nome de Jesus, dentro dessa cultura onde Paulo estava rodeando o mundo, e poucas pessoas se convertiam, para que através dali fosse uma semente, e essa semente se espalhasse para aquela região da Ásia. É tanto que quando você chega na terceira viagem missionária, algumas igrejas já existiam. De onde vieram essas igrejas? Algumas pessoas que ouviram a mensagem de Paulo começaram a propagar o evangelho. É tanto que Paulo é impedido pelo Espírito Santo de viajar na segunda viagem missionária para algumas regiões da Ásia Menor, mas na terceira viagem missionária ele faz questão de viajar para essa Ásia Menor. E lá, muitas igrejas que nós conhecemos aqui, foram igrejas que Paulo visitou na terceira viagem missionária. Então a gente entende que uma vez que você se converte, é um campo missionário aberto para a sua casa. Da forma que Deus lhe abençoa, planta sua semente e transforma você através do poder transformador de Jesus na sua vida. Ele vai trazendo essa transformação para outras pessoas. Você é abençoado e aqueles que estão ao seu lado também acabam sendo abençoados. É o que Paulo fala lá aos Coríntios. Que a mulher vai abençoar o marido, a mulher abençoa a casa. Uma mulher sábia ou um homem que realmente ouve a palavra de Deus, ele traz salvação para a sua casa. E essa era a mensagem que vem para Lídia. Lídia escuta a palavra, chama eles para a sua família, as pessoas se convertem. E aí você tem famílias já que ouviram a palavra de Deus. E você também tem um carcereiro, que após o terremoto e a pregação de Paulo e Silas, o carcereiro levou-os para a sua casa, lavou as suas feridas, e em seguida ele e toda a sua família foram batizados. Ele fez uma pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Que é justamente uma pergunta que nós poderíamos fazer. O que é preciso para o homem ser salvo? A mulher se salvou através de ouvir a palavra que Paulo tinha. Essa jovem se salvou por uma intervenção direta de Deus através de Paulo. E o carcereiro se salvou após esse milagre e ouvir Deus agindo isso. O que é preciso fazer para que eu seja salvo? E o que é que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? O que é que você tem feito pela salvação da sua casa? Ou você acha que esse versículo está dizendo assim: não, você se converteu, todo mundo da sua casa está salvo? Não. O versículo está dizendo que uma vez que você se converter, traz salvação para a sua casa. E é um canal aberto de salvação. Por conta disso, as pessoas puderam ouvir a voz de Deus. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos de duas coisas. Precisamos dar testemunho do amor de Deus e pregar o evangelho para eles. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, todos precisam ouvir a voz de Deus. E você é o canal de salvação que Deus colocou na sua casa, para que essas pessoas escutem a voz de Deus. É a responsabilidade sua. Eu sei que em algumas circunstâncias talvez você não tenha abertura, em algumas circunstâncias você já tenha tentado, mas seja firme, continue em oração, faça o possível para que dentro das oportunidades, dentro do direcionamento de Deus, Deus guie a sua vida, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, para que as pessoas que nós amamos possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Baixa a cabeça, fecha os seus olhos, eu queria falar com você. Sei que é difícil. Eu também tenho pessoas da minha família que ainda não entregaram a vida a Jesus, e eu tenho a certeza que isso é uma escolha delas. A sua missão é pregar o evangelho, é falar sobre Jesus e viver também sobre Jesus. Mas como é difícil pregar o evangelho quando não se vive. Como é difícil falar da libertação, do amor de Deus,
quando a nossa vida parece ser a mais miserável, a mais triste. As pessoas precisam sentir aquilo que nós sentimos, que é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho que salva vidas, que liberta cativos, que traz ao coração das pessoas paz, que traz ao coração a percepção de Deus, a presença de Deus. São coisas que só nós que conhecemos a palavra de Deus podemos ter. Só você que ouviu a palavra de Deus, que você que foi transformado pelo poder do Evangelho pode ter. Isso não se limita à Igreja Batista Fundamentalista, isso é aberto para o mundo inteiro, para que todos aqueles que confessar Jesus Cristo seja salvo. Eu quero orar para que você seja um canal de bênção, ou continue sendo um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. Eu sei que está difícil, mas persista, tenha bom ânimo, tenha força, porque o mesmo Deus que salvou Lídia no outro lado do mundo, o mesmo Deus que trouxe libertação a essa jovem, o mesmo Deus que libertou esse homem, esse carcereiro, a não tirar a sua própria vida, mas ao contrário, encontrar a vida, e a vida em abundância, é o mesmo Deus que vai levar você a pregar o Evangelho para outras pessoas. Que a palavra de Deus seja o nosso guia, e que sejamos sensíveis à voz de Deus, ao direcionamento de Deus na pregação da sua palavra. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor é e sempre será em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que continuemos sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, movido pela Tua santa vontade, Senhor, que nos faça vasos, moldados pelas Suas mãos, justamente para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Que as pessoas possam ouvir o Teu santo Evangelho, principalmente os da nossa casa, Senhor, através da nossa boca. Que nós não venhamos perder a oportunidade, mas criar oportunidade para essas circunstâncias, porque nós sabemos que não é nós que falamos, mas o Teu Espírito guiará a nossa voz para pregar a Tua santa palavra. Então essa é a nossa oração. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.